Jorge Elahá, engenheiro eletrônico, mestre em administração, professor universitário e analista do IBGE. Jorge irá desenvolver um seminário para nós nesta tarde. Convidamos ele que assuma a tribuna. Boa tarde para todos nós. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Este é o primeiro versículo da Bíblia em hebraico, que os ocidentais traduziram como se fosse: no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas os rabinos dizem que essa tradução ela não é muito exata. De fato, Bereshit significa no princípio. Bará é fazer, criar. Mas Elohim não é Deus. É uma palavra no plural, que se tivesse que ser traduzida seria os deuses. Mas não há deuses no judaísmo, só há um Deus. Os Elohim ou Elohim, eles representam forças do Criador, espíritos de uma alta elevação espiritual que, sob seu comando, exercem as funções de criação dos mundos, de organização dos orbes, de desenvolvimento do universo. É aquilo que numa palavra em português poderíamos chamar de demiurgos, entidades extremamente evoluídas. E é um plural, porque são vários. É uma equipe, é uma coletividade de entidades de uma extrema evolução espiritual que, no dizer do texto bíblico, teriam tomado sobre si a responsabilidade de criar. Nós temos, na verdade, a possibilidade de edificarmos sobre a Terra. O objetivo dos planetas no universo não é outro senão servir de morada para que os espíritos possam desenvolver a possibilidade de aqui exercerem efetivamente o seu processo de aprendizagem. E foi exatamente o que aconteceu no planeta Terra. Uma entidade designada para comandar os Elohim foi estabelecida como o governador planetário e secundado por um grupo numeroso de auxiliares diretos. Esses espíritos trabalharam no sentido de edificar sobre a Terra o espaço ideal para o surgimento primeiro da vida orgânica, depois para que a evolução das espécies se oferecesse ao longo dos diversos milênios que a Terra teria para cursar, até que nós alcançássemos a condição singular através da qual a espécie humana se ensaiava para surgir no planeta. Foi um momento mágico na nossa história, porque, de certa maneira, os objetivos dessa equipe de construtores espirituais, os Elohim, encontravam o resultado de seus esforços iniciados há 4,5 bilhões de anos atrás. Era o período através do qual esses espíritos, identificados ao longo da nossa história por diversos nomes, eles teriam a responsabilidade de, comandados pelo governador planetário, promover o desenvolvimento da Terra. Assim se deu, assim aconteceu, e a espécie humana se ensaiava para surgir sobre a Terra, quando o governador planetário decidiu, junto com os seus auxiliares, a necessidade de colaborar com o desenvolvimento do planeta, com a chegada na Terra de um segundo grupo de espíritos que não havia efetivamente participado daquele longo período da chamada evolução anímica, através da qual os seres mais primitivos foram dando origem a seres cada vez mais complexos, até o surgimento dessas formas primitivas do homem como nós a conhecemos. Foi exatamente nessa fase do desenvolvimento humano que o nosso governador, reunido com seu corpo de Elohim, decidiram trazer para a Terra
uma quantidade muito grande de espíritos que poderiam impulsionar o progresso da Terra que se ensaiava para sair da pré-história na direção da história. Nós iríamos receber aqui uma quantidade imensa de espíritos extremamente inteligentes, mas atrasados do ponto de vista moral. Eles tinham grandes saberes, mas moralmente eram bastante endurecidos. Mas eles foram trazidos para cá pela possibilidade de auxiliarem o desenvolvimento do planeta. E nesse sentido, eles aqui chegaram para começar a própria transformação dos corpos primitivos que o homem naquela época habitava para o surgimento do Homo sapiens. Desde essa época, as primeiras levas de espíritos migrados começaram a descer sobre o planeta. E é impressionante a presença deles entre nós, porque foi a partir da chegada desses espíritos que, inexplicavelmente, o homem saído da pré-história, que até poucos séculos estava trabalhando a pedra polida, a pedra lascada para conseguir tirar o seu alimento, estava discutindo que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Estava discutindo sobre os aspectos relevantes do direito que poderiam edificar o pensamento jurídico até hoje no Ocidente. Estavam investigando sobre o universo, a natureza íntima da matéria, discutindo que a matéria deveria ser composta por elementos invisíveis, aos quais chamaram de átomos. Estavam decifrando enigmas surpreendentes na área da física, nos fenômenos do entendimento da matemática, da astronomia e também da filosofia. Mas essas entidades que aqui estavam, elas traziam graves lacunas do ponto de vista espiritual e precisavam, evidentemente, de um suporte, de um auxílio para que eles não se perdessem na terra nova que lhes havia sido oferecida como lar. E exatamente para que essas entidades não se perdessem, o nosso chamado governador planetário designou que durante todo o período que eles aqui estivessem, inúmeros mensageiros descessem sobre o planeta para deixarem a sua mensagem, para que eles não perdessem o sentido do bem, o sentido mais exato daquilo que as criaturas humanas devem buscar para que elas consigam se libertar dos pesados grilhões que nos impedem de alcançar a felicidade. Doutrinas diversas foram oferecidas aos homens, e essas doutrinas permitiram com que, no curso dos séculos e milênios, no Oriente e no Ocidente, mensagens aparecessem que fossem acordando a criatura humana para determinados valores morais fundamentais para o crescimento da nossa condição de espírito imortal. Neste sentido, a primeira notícia espiritual que nós recebemos ainda na pré-história foi a notícia de que a vida continua. É verdade. Antes mesmo do homem se estabelecer como história sobre o planeta, já se sabia que a vida continuava. Os relatos que se tem sobre determinados locais aonde as pessoas eram sepultadas na pré-história falam do sepultamento com seus objetos, o que demonstra que eles tinham compreensão de que a vida continua. E essa informação se espalhou por sobre toda a Terra, num período que ninguém nem imagina como que isso pode ter se dado. É um traço indelével da mão invisível que governa a nossa história. Esses espíritos, comparecendo na nossa humanidade, trouxeram revelações incríveis, falando sobre reencarnação, falando sobre lei de causa e efeito, explicando com detalhes determinados mecanismos impressionantes. E como seus conhecimentos eram muito profundos, os homens de sua época nem todos conseguiam entendê-los. Eram conhecimentos assim muito avançados para a época em que eles aqui chegaram. E por esse motivo,
A humanidade, em termos religiosos, se dividiu em 2 grandes grupos: o grupo dos homens comuns e o grupo dos chamados iniciados, que eram aqueles que poderiam manter contato com essa informação, enquanto que uma outra mensagem mais rasa, mais simples, menos reflexiva era entregue para a população como um todo, já que esses não eram migrados e não iriam compreender, deixando uma compreensão de vida e de espiritualidade bastante diferente só para esse grupo dos chamados iniciados. É nesse período em que uma boa leva de espíritos migrados já tinha retornado, que o governador planetário, cumprindo sua promessa, decide de renascer no planeta. A programação já existia. A ideia de que ele nasceria entre os homens já estava assinalada no plano espiritual há muitos milênios. Essa era uma promessa muito antiga. Os profetas de Israel conseguiram perceber fragmentos da vinda desse homem singular, a quem eles chamavam de Messias. E foi exatamente para cumprir essas profecias que diziam respeito à vinda de um homem diferente que aportaria no planeta para nos oferecer uma visão transcendente da vida, que nós vamos encontrar a concretização desse sonho, da chegada na Terra, de alguém que mudaria a história da humanidade, a partir do momento em que o próprio governador do planeta, o Espírito que organizou a Terra desde o princípio, decide renascer entre os homens. Seu nome, Jesus de Nazaré. Aquilo que a história nos consagra sobre ele é muito pouco. Nós temos algumas poucas notas no livro de Flávio Joséfo, de maneira que a maior parte, para não dizer a quase totalidade do que sabemos sobre ele, advém dos escritos chamados os Evangelhos. Narrativas que oferecem para nós uma série de informações importantes sobre esse homem singular, sobre sua vida, seus ensinamentos, seus atos e a extraordinária história de seu reaparecimento após a morte, a portas trancadas para seus discípulos. A convivência com aqueles que eram seus seguidores mais diretos durante semanas após a sua crucificação. Essas histórias preencheram a certeza daqueles que viveram com Jesus de que ele de fato marcava e dividia a história em antes e depois dele. Indiscutivelmente, sua mensagem foi o mais extraordinário código que poderíamos receber. Porque, na verdade, ele trouxe uma mensagem toda focada no amor. Trouxe uma mensagem toda focada na necessidade do homem se voltar para a criatura, para o outro. A gente tem muitas descobertas da humanidade, né? Um descobriu a cura de uma doença, o outro conseguiu descobrir como que um determinado engenho pode ser construído, o outro decifrou os enigmas de uma determinada ciência. Mas o governador planetário foi quem revelou para nós a existência do próximo. Sua doutrina é toda centrada na necessidade de amar o próximo, de se amar ao outro. E é bem curioso isso, porque ele deixaria alguns sinais muito claros disso. Porque ele diz que deveríamos amar ao próximo. Só que isso está presente em diversas outras doutrinas. Mas ele é o único na história que consegue convencer seus discípulos a criar um lugar onde se cuidava dos miseráveis e dos famintos. Os vários outros homens extraordinários que passaram com suas doutrinas maravilhosas também ensinaram sobre o amor. Mas só Jesus conseguiu criar um espaço onde os discípulos se voltavam para cuidar dos que sofriam. Todos os homens que vieram antes de Jesus falavam de um Criador, da divindade, da existência de um ou vários deuses, tanto faz, mas a ideia de um ser superior.
Todos eles falavam. Mas só Jesus chamou esse ser de Pai. Nem Krishna, nem Buda, nem Sócrates, nem Zaratustra, nem Confúcio, nem Fourri, nem Hermes Trismegisto, nem ninguém, nem os sábios da Cabala, nem os sábios dos Vedas. Ninguém disse que Deus era Pai. Ele é o único. Todos falavam que existia vida após a morte. Mas Ele é o único que reaparece, que se materializa e que dá sinais inequívocos da sobrevivência. Então são características que estavam reservadas para o governador planetário. E sua palavra era de tal forma extraordinária que quando ele traz os seus conceitos, uma boa parte daqueles que haviam migrado para contribuir com a história da humanidade despertam. Era tão impregnada de amor a sua fala que os homens despertavam para o sentido daquilo que ele falava, e uma quantidade incontável de criaturas que não haviam encontrado a porta da felicidade pelas outras doutrinas anteriores, pelos vários reveladores que haviam vindo antes dele, encontraram na palavra de Jesus, pelo magnetismo de amor que ela possuía, o ingrediente suficiente para que essas almas, enfim, quebrassem as algemas que as prendiam à terra e pudessem voar de volta para seus mundos de origem, pudessem retornar às sociedades de onde haviam vindo, com seus conhecimentos extraordinários, agora banhados pela transformação moral que lhes garantia o retorno aos seus mundos, de onde haviam perdido a concessão de permanência pelo endurecimento de seus corações. A mensagem de Jesus, assim, portanto, marca o fechamento de um grande ciclo para essas entidades que aqui se encontravam, banhadas pela oportunidade de mudança, com a chegada num mundo novo, com novas oportunidades de crescimento. Muitos despertaram. Foi como que uma revoada a quantidade de espíritos que partiu da terra, quando a mensagem do Cristo veio para ensinar a todos nós que o amor era a referência de todas as coisas. Quem ficaria por aqui? Ficaria por aqui dois grupos, basicamente. Os que eram da terra, de fato, os que de fato haviam vindo na evolução, se transformando, almas ainda ingênuas, com pouco conhecimento espiritual, muitas fragilidades até intelectuais, ainda vacilantes em vários aspectos, espíritos em processo de edificação dos seus saberes. E um segundo grupo, formado pelos resistentes entre os resistentes dos resistentes que para cá vieram. Porque para cá vieram os espíritos endurecidos. E aí boa parte foi embora com as revelações antigas. Então ficaram os endurecidos entre os endurecidos. Com a mensagem de Jesus, muitos foram embora. Então ficaram os endurecidos entre os endurecidos entre os endurecidos. Então realmente ficou uma equipe bem difícil de lidar. Mas esse é o material humano que ele tinha para trabalhar. A realidade com a qual o planeta lida é os espíritos que de fato aqui encarnam. Então não se pode fazer nenhum tipo de rejeição da realidade, porque esse é o padrão evolutivo do planeta que a Terra hoje representa. Então, após a mensagem de Jesus, nós vamos experimentar um período de aproximadamente 3 séculos, que é essa eclosão de sentimentos, de emoções, de transformações, de despertamentos espirituais que estão contidas nas páginas do chamado cristianismo primitivo. E é nesse período que essa revoada vai acontecendo, que esses espíritos vão partindo da terra. E cada vez mais o contingente dos indiferentes
e dos resistentes à mudança vão permanecendo no planeta. E aí ocorreu um fenômeno muito curioso. Nesse período do surgimento do cristianismo primitivo, houve muita perseguição aos cristãos. Os cristãos falavam que só existia um Deus, o que é um absurdo, porque são vários deuses, são os deuses do Olimpo. E dizer que só tem um Deus é desconstruir aquilo que nós, romanos, acreditamos como verdade, e nós não vamos retirar os nossos deuses do Olimpo para admitir um Deus que a gente nem vê, porque ele é imaterial, que vem lá da Palestina para querer ser Deus em Roma. Não tem o menor sentido isso. Então essa doutrina é uma doutrina extremamente perniciosa, eles precisam ser destruídos. Uma segunda razão é porque o nosso imperador é Deus. O nosso imperador é Deus. E se tem um Deus único e esse Deus não é meu imperador, então o imperador é quem, por acaso? Mais um motivo para que sejam perseguidos, porque precisavam reconhecer a grandeza do nosso imperador como sendo um Deus. Ao não reconhecerem isso, mais um motivo para a perseguição. Mas havia um terceiro. Além de falarem que não existiam os deuses romanos, os deuses pagãos, o cristianismo tinha a audácia de dizer que todos eram iguais, que escravos e senhores tinham o mesmo valor, que o mesmo Deus de um era o Deus do outro e que todos tinham que se ver como irmãos. Esse era o maior dos absurdos, porque isso representava o colapso do Império Romano. Como que o Império Romano iria viver com uma religião desse tipo? Essa doutrina ela tinha que ser perseguida. E por esse motivo que durante esses 3 primeiros séculos em que tantos testemunhos de fé acontecia também um processo de perseguição terrível, um processo de perseguição doloroso que acontecia dentro da história do Império Romano nesses primeiros séculos. E todas as vezes que alguém odeia um grupo de pessoas, ele tem a possibilidade de se inscrever na lei de causa e efeito para experimentar um fenômeno bem complicado chamado inversão social expiatória. É você inverter socialmente por questões expiatórias. Então, se você odeia muito um grupo social, a sua tendência é nascer no grupo que você odeia, exatamente para tirar os ódios que você tem. Então eu quero dizer a todos que na Copa a gente deve torcer pela Argentina pelo menos um jogo. De preferência o último da primeira fase, que ela já está classificada, aí a gente torce sem interferir no resultado. Então assim, quando a gente odeia um determinado segmento, a gente corre o risco de nascer do lado de lá. Nesses tempos de polarização política, vamos abrir os olhos, tá? Para a gente não nascer do outro lado. Então os pagãos odiavam cristãos. Qual foi o resultado? Eles tinham que nascer dentro do cristianismo. Se fosse eu o governador planetário, eu mandaria os pagãos para o Oriente, para eles ficarem 1000 anos como budistas lá, e depois eles vinham para o Ocidente de volta. Mas o governador não pensa assim. O governador planetário pega, qual é o grupo que eles têm aversão? Esse. Vamos renascê-los entre o grupo que eles têm aversão para diminuir a agressividade, para que eles consigam entender que o cristianismo não é o que eles pensam. Então, grandes levas de antigos pagãos reencarnaram dentro das hostes cristãs, exatamente para quê? Para diminuir o ódio ao cristianismo e para que os cristãos contaminassem positivamente os pagãos, ensinando o amor, a fraternidade. Só que boa parte dos cristãos excelentes foram embora, né?
E o que aconteceu é que, ao invés de haver um contágio do cristianismo sobre os pagãos, aconteceu um contágio do paganismo sobre o cristianismo. E se a gente perceber, a partir do século IV, vai se dando um descolamento progressivo entre a mensagem cristã primitiva e aquela que era praticada no movimento cristão. Quando a gente fala disso, a gente fica bem à vontade, porque a gente não está falando de outras pessoas, que a gente não está criticando outras religiões. Nós estamos falando de nós mesmos, porque somos nós. Essa não é a história de outros, é a nossa história. Somos nós que estamos aqui. Porque nós temos uma dívida impagável com a Igreja cristã, que construiu toda a história do Ocidente. A Igreja Católica, ela fez um trabalho maravilhoso no Brasil. Eu desafio qualquer pessoa a escolher o lar que quiser neste país, de sul a norte, de leste a oeste, bater na porta e perguntar: você já ouviu falar de Jesus? E eu duvido que a pessoa diga: não sei quem é esse cara. De quem é o mérito? Igreja Católica. Ela alcançou 100% da meta de divulgar o cristianismo em todo o território. Todo o território. Ela veio para cá e ela alcançou todas as pessoas. Então a gente não pode tirar o mérito que a igreja possui nesse magistral trabalho de divulgação do cristianismo, não só no Brasil, mas no Ocidente como um todo. Mas nós, inseridos nas hostes católicas no período da Idade Média, atrapalhados com os conhecimentos pagãos que nós tínhamos, nós acabamos contaminando o pensamento cristão com as ideias pagãs. E um processo de intolerância, de fanatismo religioso, foi tomando conta do cristianismo. Vieram as cruzadas, guerras através das quais, de espada em punho, nós matávamos pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te mato! Criamos as fogueiras, as salas de tortura nos calabouços das igrejas. Milhares de pessoas foram torturadas e mortas sem que sequer a história tenha registrado seus nomes. Dezenas de milhares de pessoas foram queimadas nas fogueiras. O processo de intolerância se derramou por sobre toda a sociedade. Pesquisadores da ciência e homens da filosofia passaram a ser perseguidos pela religião. Os que tentavam defender alguma ideia que era contrária ao pensamento vigente da igreja eram sumariamente perseguidos, exatamente porque levantavam a voz contra a visão dominante que existia. Esse fenômeno foi extremamente doloroso, muito triste, porque há um certo período da história para frente, até mesmo as obras que haviam sido escritas no período clássico, elas foram queimadas. A Biblioteca de Alexandria, ela experimentou vários incêndios. Um desses incêndios foi promovido pela Igreja Cristã, no início do século V. Eles avançaram contra a biblioteca e tocaram fogo, porque os escritos que estavam ali dentro, eles eram contrários ao pensamento cristão. Eu estou falando de século V, lá no comecinho da Idade Média. E aí a gente vai notar, nesse momento, que a intolerância ela vai tomando espaços dentro do cristianismo. Ela vai avançando de maneira muito rápida. E o mundo espiritual, na tentativa de estabelecer um processo de resgate dessa mensagem, vai tentando, em diversas oportunidades, o despertar da mensagem cristã para a sua visão original. A obra Caminho da Luz, de Emmanuel, nos fala que uma dessas tentativas aconteceu com Muhammad, aquele que nós chamamos de Maomé. Muhammad
produz uma nova religião, também monoteísta, e essa religião, que se sediava mais na Arábia, tinha como objetivo tentar trazer a mensagem original cristã para o eixo, que ela havia saído da rota. E interessante que os muçulmanos, próximo do ano 1000, eles criam numa cidade de Bagdá uma instituição chamada Bait al-Hikmah, que em árabe significa Casa da Sabedoria, porque os cristãos estavam tocando fogo em tudo que existia. Os árabes vão até a Europa, capturam todos os escritos que têm e levam para Bait al-Hikmah. Lá eles traduzem do grego para o árabe e se deliciam com esses conhecimentos. Bait al-Hikmah seria um grande templo do saber. Grandes pesquisas astronômicas, matemáticas, de física, de medicina foram desenvolvidas ali, enquanto o Ocidente estava imerso na Inquisição, nas perseguições das pessoas. O Islã estava estudando e tentando decifrar os enigmas da vida. Para você ter uma ideia, naquela época, os romanos não sabiam fazer conta. Então eles contavam as coisas com pedrinhas. Pedra em latim é cálculo, e pedra pequena é cálculo. Por isso que é cálculo. Por isso que é cálculo renal, porque é uma pedrinha renal. E por isso que é cálculo, porque era feito com pedrinhas. Quantas ovelhas você tem? Eu tenho 15. E você? Eu tenho 18. Se juntar os rebanhos dá quanto? Tem que pegar 18 pedrinhas e pegar mais 15 pedrinhas, botar as pedrinhas e contar as pedrinhas, você vai saber quantas são. Os romanos faziam conta com pedrinhas. Por isso que vão fazer um cálculo, porque era com pedrinhas que se fazia. Então era demorado demais poder calcular. Os árabes em Bait al-Hikmah inventaram um sistema em que eles criaram um algarismo para cada, um símbolo para cada algarismo, aí unidade embaixo, unidade, dezena embaixo, dezena, centena embaixo, centena, soma. Gente, isso foi um progresso estupendo para a humanidade. Nossos números são indo-arábicos, que os hindus inventaram o zero, os árabes o resto. Então, eram transformações espetaculares que aconteciam na nossa humanidade e que promoviam transformações incríveis, mas a Europa, atrofiada por esse conhecimento, perseguia seus grandes cientistas. Nós tivemos um pesquisador chamado Giordano Bruno, tinha 30 anos de idade. Giordano Bruno disse assim: o Sol é uma estrela, em torno do Sol giram planetas. Um desses planetas é a Terra, e a Terra tem vida. Eu olho para o céu e vejo outras estrelas. Se existem outras estrelas, eu presumo que possam existir em torno dela outros planetas. E se são tantas estrelas no céu, entre essas várias estrelas que têm vários planetas, deve existir mundos que devam ter também vida, que nem a Terra. Pois ele não morreu na fogueira por conta disso? Ele tinha 30 anos de idade. Poderia ter dado uma contribuição enorme para o mundo. Não pôde dar, porque ele foi sacrificado, porque o poder religioso à época não aceitava que isso fosse assim. Então muitas pessoas acabaram perdendo a vida, sendo sacrificadas exatamente por esse motivo. E isso foi promovendo na história da humanidade um certo desconforto de algumas pessoas. Alguns começaram a se incomodar com isso. Mas é um absurdo. Olha o pensamento, isso não pode, mas ninguém podia falar isso, que se falasse seria morto. Então sociedades secretas começaram a se criar na tentativa de, escondidos do grande público, comentar secretamente os equívocos que aquela sociedade dominante possuía. Esses homens consideravam que o mundo vivia num período de trevas, porque a ignorância havia tomado todos os espaços do conhecimento humano. E como o mundo estava em trevas e eles tinham o conhecimento que era como se fosse a luz, eles se autodenominaram os iluministas, porque nós somos os que temos o conhecimento nas mãos. E os iluministas começaram a discutir, e o grupo deles foi crescendo.
eles foram ficando cada vez até mais fortes. E, de um certo tempo para frente, já no século XVIII, eles já eram um movimento até expressivo de questionamento, de indagações do porquê que as coisas são do jeito que são. E das discussões contra o poder religioso, isso avançou para o poder político também. E começaram a dizer que o modelo político que eles tinham era um modelo que não deveria existir, que aquilo estava errado, na verdade era tudo errado, tinha que mudar, era tudo. E esses pensamentos iluministas vão tomando corpo na Europa do século XVIII, de tal maneira que na França, da segunda metade do século XVIII, havia uma pressão muito grande para que algo acontecesse para mudar os destinos, pelo menos da França, se não do mundo. O regime absolutista que eles viviam, eles não estavam aceitando mais. Um rei que decidia tudo, não tinha legislação para ele. Não, você matou, falando, vou lhe dar 30 anos. E você? Você vai para prisão perpétua. Mas baseado em quê? Na minha vontade. E se eu quiser absolver, eu também absolvo. Então, os reis absolutistas, eles não tinham nenhuma referência de certo ou de errado. O Estado sou eu e pronto, acabou. Eu decido o que tem que ser. E no século XVIII, esse pensamento não estava mais sendo aceito. E foi quando a gente vai ter um processo de desconstrução do pensamento humano a partir do finalzinho do século XVIII, quando nós conhecemos um evento que aconteceu com o nome de Revolução Francesa. As pessoas adoram dizer que a Revolução Francesa aconteceu no dia 14 de julho de 1789, mas não é verdade. A Revolução foi um processo que germinou durante décadas. E ele foi ali sendo germinado, criando força, musculatura. E aí foi no período de que Luís XVI estava no comando que realmente a coisa eclodiu. Mas ela não é um dia só, ela demora anos acontecendo. Anos. E muito se fala de Revolução Francesa como se ela tivesse sido um movimento lindo, que trouxe a democracia para o mundo e que inaugurou sobre a terra a democracia para as nações. Assinou-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Coisa linda. É verdade, isso tudo é muito bonito. Mas como isso aconteceu é extremamente doloroso, porque isso se deu a peso de sangue. E não foi somente os nobres que foram perseguidos, os religiosos também. Os nobres foram mortos na guilhotina, e os sacerdotes foram perseguidos e mortos dentro dos templos e cortados em pedacinhos. Os templos religiosos da França mudaram de nome. Não havia mais os templos cristãos, todos agora pertenciam a uma nova religião, chamada religião da razão. E a ideia de Deus foi banida da França. O pensamento cristão também foi banido. Porque no finalzinho do período dos enciclopedistas, eles começaram, dos iluministas, eles criaram a enciclopédia. A enciclopédia era reescrever o conhecimento humano sem as tintas do cristianismo. Porque o cristianismo era um problema. Por que eu só posso ter uma esposa? Quem foi que disse? Por que eu não posso ter mais? Por que não pode ter? Por que tem que ser do jeito que a religião diz que tem que ser? Por que não pode ser diferente? Por que a família tem que ser da forma que a gente acha que tem que ser? Por que não pode ser de outro jeito? Então, os enciclopedistas, eles questionavam todos os valores, inclusive a ideia da existência de Deus. Por que a gente tem que acreditar nisso? Por quê? Qual a razão? Por que tem que achar que tem espírito? Por quê? E esse monte de porquê, eles atrelaram todas as condutas do fanatismo religioso à ideia da religião. Aí foi o pecado. Eles interpretaram que a religião era um grave problema, porque ao falar de Deus, falava-se em perseguição, intolerância, e eles viam como se religião e intolerância fosse uma coisa só, como se religião e fanatismo fosse a mesma coisa. E para garantir uma sociedade que, na visão dos revolucionários, era uma sociedade melhor, tudo que tinha as tintas da religião
tiveram que ser destruídos. É a primeira vez na história da humanidade que o homem vai experimentar viver sem Deus. Desde a pré-história, quando o homem se ensaiava para surgir sobre o planeta, a ideia da imortalidade nos acompanha. Nós não tivemos nenhum período na história sem a crença de que existia a imortalidade da alma. Não tem nenhum. Como também não existe um só povo antigo que não tenha tido religião. Pode consultar os livros de história. Diferentes as religiões, uma com deuses antropomórficos, outra com deuses com características mais humanoides, outros com deuses imateriais, como era a situação dos hebreus, mas todos os povos, sem exceção, tinham uma compreensão de que existe sim algo no homem que é imaterial. A ideia de Deus, ela é mais tardia, porque durante muito tempo se teve a ideia de vários deuses, de deuses sendo fenômenos da natureza. Isso demorou mais para amadurecer. Mas a ideia de que nós temos uma parte espiritual que sobrevive à matéria, isso é um dos primeiros conceitos que o homem cria logo que ele começa a se ensaiar sobre a Terra. E exatamente no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, nós vamos experimentar uma mudança brusca nisso, como se fosse um processo de atropelamento da história. Os cientistas e os filósofos que durante tantos séculos, até mais de um milênio, haviam sido perseguidos pelo poder religioso, agora tomam as rédeas do poder na mão e dizem: agora a religião, agora chegou a vez de você apanhar. Então a religião que deu as cartas durante tanto tempo vai agora sofrer as consequências. É feito um pacto silencioso entre as várias correntes filosóficas e científicas para banir do Ocidente toda a ideia relacionada à existência de Deus e do Espírito. O materialismo, então, assume o comando das nossas vidas. Desde o século XIX, a humanidade vem se debatendo dentro dessa proposta de viver sem Deus. Foi uma tentativa de dizer que, como a religião havia trazido tanto prejuízo, o homem sem Deus seria mais feliz. Eles confundiram fanatismo com espiritualidade. Porque sem religião a gente até ainda que consegue viver. Sem religião até que ainda dá. Mas sem espiritualidade fica muito difícil. Porque quando você tenta construir uma sociedade onde existe a ideia de Deus, da alma e de uma vida futura, existe muito mais resistência dos indivíduos aos naturais embates da vida. Porque eu tenho força para atravessar as crises. Quando eu digo Deus está vendo, vai passar. Deus está no comando, vai melhorar, vai ficar melhor. É uma característica natural da fé. O homem desenvolver em si um elemento chamado esperança. A esperança é uma das filhas da fé. Então, quando retirou-se do homem a ideia da existência de Deus e arrancou-se do coração humano a fé, arrancou-se junto a esperança de dias melhores. Tente encontrar um materialista que diga que o mundo vai ser melhor no amanhã. Vai ser difícil de achar. Porque aqueles que não creem em Deus não têm muitas expectativas de melhora na sociedade que vivemos. O pensamento é, vai piorar. Isso vai piorar e muito. Está ficando cada vez pior e vai piorar ainda mais. Por quê? Ao se retirar Deus, as esperanças de uma sociedade melhor desaparecem. E por esse motivo, o homem se torna profundamente ansioso. Por que das crises de ansiedade do hoje? Porque nós não sabemos o que vai ser o amanhã. Eu tenho muita angústia sobre o dia que vai vir. Então, o sequestro da fé criou os fenômenos de ansiedade que nós estamos vendo hoje. Mas não foi só isso. Deus também, através da fé, oferecia um segundo elemento muito importante. Além da esperança, oferecia para nós a segurança. A sensação de que Deus está me protegendo.
se meu filho está doente, mas eu vou orar a Deus e ele vai melhorar. Então eu tenho a sensação de que tem alguém que me cuida, alguém que está vendo a minha vida, alguém que se importa comigo e que vai tentar organizar as coisas para que o pior não aconteça. Isso é uma consequência da fé. Quando eu retiro a fé das pessoas, quem cuida de mim? Ninguém. Então eu vou para trabalhar e se eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Meu filho fica abandonado, porque Deus não tem para tomar conta de ninguém. Se eu sofro um acidente e morro no caminho para o trabalho, as minhas crianças são pequenas, meu Deus do céu, e agora? Eu tenho medo. Eu tenho medo de sair, porque o cara vai aparecer, vai me dar um tiro, eu vou morrer, porque meus filhos vão poder... Então desenvolve-se um medo colossal nas pessoas em função da inexistência do espiritual. E isso predispõe a um segundo fenômeno chamado depressão. Do mesmo jeito que a esperança, quando ela não existe, nos produz ansiedade, quando não temos segurança, nos produz depressão. Dois grandes males do presente. Mas a falta de fé também nos gera uma terceira filha. Além de matar a esperança e matar a segurança, se não tem Deus, não tem lei. Se não tem lei, por que não fazer? Não tem consequência para o mal que eu faço. Então as pessoas se lançam na vida sem o menor interesse de nada. Porque ao tirar de nós toda a condição de entendimento de uma lei, rouba do homem a temperança. E nós então nos lançamos na promiscuidade, na drogadição, nas condutas de todos os excessos, porque passamos a acreditar equivocadamente que a vida é só matéria. E na síntese de tudo isso, surge o mais grave problema da atualidade: o vazio existencial. De onde vem o vazio existencial do agora? Da inexistência da fé, da desconstrução dos valores espirituais que o materialismo semeou na nossa sociedade há 200 anos. Nós somos exatamente o fruto desse experimento sociológico. A nossa sociedade de hoje é a resposta para o que os iluministas quiseram fazer no século XIX, quando disseram que o homem do século XX seria mais feliz porque seria um homem sem Deus. Aí está o resultado. Os índices alarmantes de suicídio, os graves problemas do afrouxamento dos laços familiares, a falta de perspectiva de vidas e a convulsão que a nossa sociedade experimenta no momento presente, nesse período de transição planetária, decorre em grande monta em função dos graves processos de perturbação espiritual em função do materialismo que tomou conta de boa parte da nossa sociedade e produziu em nós esse mar de amargores que nós temos vivido nos últimos tempos. Mas resta uma pergunta: e o mundo espiritual? Vai assistir impassível esse processo de desconstrução da nossa sociedade? O governador planetário tão diligente no cuidar das nossas condições espirituais vai assistir impassível a decomposição da nossa sociedade e o estiolamento dos vários valores que a nossa sociedade possui? Não haverá do mundo espiritual nenhuma resposta para tudo isso que acontece? Para responder essa pergunta, a gente vai para o nosso intervalo, que na volta eu vou dizer o que foi que ele fez.